Olha quem é! Entre, sente-se. Ainda bem que cá está, pois gostaria de lhe mostrar o resto da conversa do outro dia. Pois bem, depois da chegada de Simpson, Miguel Nunes pulou ao corrente do que então se falava e a conversa prossegue animadamente com o convidado especial da semana, Paulo Santos. Ora, escutem só! Estamos a falar das redes sociais e dos monopólios que havia no mercado jornalístico e no mercado da comunicação em si, nos mídias no geral. Sim. E desenvolveu assim para a conversa do visionário que era o Mosley quanto à ideia do que se está a passar hoje em dia, tanto com as redes sociais, tanto com as organizações políticas que existem e que o nosso inimigo principal são três coisas, são os mídias, os governos e a forma como o dinheiro é usado. E há um discurso em que o Mosley fala disto, que é um discurso para se ter em conta, porque é a partir disto, porque vamos ouvir discursos desses gajos que em 1940 e tal falavam desta cena, avisavam isto, avisavam para a realidade política que se podia desenvolver a partir daquela que eles viviam, avisavam e de facto adivinharam o que aconteceu. E nessa altura eles foram chamados de loucos. Portanto, se nós estamos agora a ser chamados de louco, de extremistas, como pessoas como líderes de movimentos políticos, o Abascal na Espanha, o Orbán na Hungria, o Salvini na Itália, o Bolsonaro no Brasil, estão a ser chamados de loucos agora e de extremistas por aqueles que são componentes chaves do sistema atual, é porque coisa boa eles têm. Exatamente, eu concordo. Tem lá alguma coisa boa, pá. Completamente. E até se nota a reação em termos digamos, do feedback social que existe, que é tão protecionista em relação a essa agenda, porque até estes visionários, surpreendentemente, a única coisa que têm como, digamos, de visionário é que compreenderam esta rotina do qual tu estás a queixar. Esta rotina é sistemático. Chegas a um ponto que não interessa até que ponto é que se calhar até é compreender o mecanismo e chegamos a um ponto que é tão óbvio que digamos a geringonça a nível mundial queixa-se em uníssono a patrocinar exatamente aquilo que quase como serve para nós como exemplo, que estamos deste lado, que já sabemos a rotina, a ver o porquê que o mecanismo se queixa tanto, porque está a haver uma mudança que está a ultrapassar um bocado o controle, porque o controle está-se a tornar também tão óbvio que é óbvio, despertamente. Tu viajas até há cerca de 20 anos atrás, eras um teólogo da conspiração, caraças. Se dissesse uma cena... Hoje em dia é tão visível. E estamos a falar de um gajo que foi banido por propor que as redes sociais não deviam banir as pessoas, de acordo com a sua visão política. Esse gajo foi banido das redes sociais. Isso, aos olhos do público, é tão óbvio. Imagina que amanhã matavam o Assange e diziam que ele suicidou. Toda a gente ia saber. E ia afirmar que o Assange não se suicidou, foi morto. E daí para a frente toda a gente iria saber o porquê que o mataram, porque ele estava a ser o pedra do céu. Mas não havia de ter a relevância e até havia de ser festejado de certa maneira. O Assange, se o Assange se transformar num mártir, o sistema cai. Eles não tocam por causa disso. Olha que não sei bem dentro do contexto que já está contado, porque o Assange, digamos que já está armadilhado em termos de contexto de aceitação social em qualquer que seja o resultado. Para uma maioria ele é um traidor por ter dado a informação. Mas traidor em termos de quê? É porque temos que ver isto. Não é nos nossos termos, é em termos de percepção social, porque tu não vês, por exemplo, os marxistas culturais, que são especialistas em defender esse tipo de ideologia, a defender o Julian Assange, porque aparentemente fez a segunda vez com sexo sem o preservativo, que é a alegação que ele é acusado de ter procurado o exílio. Mas isso qualquer pessoa pode acusar. Pois, mas lá está naquele contexto que até foi no tempo do Obama que ele próprio, nos tempos da campanha dele,
patrocinava os whistleblowers, e o Julian Assange, como sendo até um whistleblower que já foi tipo direcionado ideologicamente em termos da maioria, eu não estou a falar de nós, da maioria, de ser um agente russo que trabalhou para a colisão com os Estados Unidos, com o Trump, e isto é muito complexo, mas ao fim e ao cabo acaba por ser aquela coisa que nós falamos num termo e o mundo fala noutro, é só isso. Sim. Mas daria muito a falar, e as pessoas que sabem iriam apresentar esse argumento, estás a ver? E muito facilmente tu consegues apresentar olha, o Bolsonaro foi esfaqueado. O Bolsonaro, ainda bem que não morreu, porque se ele tivesse morrido era guerra civil no Brasil. Hã? Claro. Se ele levou uma facada, transformou-se num literal mártir vivo e arrecadou logo muitos mais votos do que se estava à espera. Mas tu não te podes esquecer de um contexto que é diferente, porque assim, o Bolsonaro já tinha quase 50% da população com ele. Estamos a falar de 40 e tais. Tal como o Assange, o Bolsonaro também é acusado de qualquer merda, sem fundamento nenhum, e os mídias falam disso. Ele acaba sempre por ganhar os processos, e quando ele ganha os processos, os mídias não falam. Mas não te esqueças de comparar uma coisa, que é, a nível interno, o Bolsonaro, apesar de tudo, tem uma grande popularidade. A passo que o Assange é quase um homem sem pátria, e o que é certo é que ele nos Estados Unidos... O Bolsonaro a nível internacional... O Assange é um refugiado no verdadeiro sentido da palavra. Exatamente. Pois é mesmo. E o Assange perdeu, lá está, aquela popularidade toda que ele tinha, quando... Porque, vamos pôr as coisas em pratos limpos, o Assange é um gajo que nunca mostrou ideologias políticas. É um gajo que sempre se pautou por ir procurar a verdade, seja para um lado, seja para o outro. E a questão é que a última vez que começou a falar, essa verdade ajudou muito o Trump, porque foi a questão dos e-mails, foi a questão de expor toda aquela corja à volta da Hillary. Mas depois também tens isso. Olha, por exemplo, vou-vos dar um exemplo do movimento que era os Anónimos. Os Anónimos começaram por ser um movimento isento de qualquer ideologia política, que rapidamente se começou a transformar em anarquistas e apoiavam o Assange. De repente, de um momento para o outro, eles transformaram-se num movimento semelhante aos Antifa, meu. O que é que aconteceu? Dinheiro, mas aí não tenhas dúvidas nenhumas, aí tu tens dinheiro. Agora, a questão é que tu tens o Assange, certamente que também tentaram chegar à volta dele com dinheiro, só que não conseguiram. E o Assange, tu tens um ponto de viragem, que é, as eleições dos Estados Unidos foi o ponto de viragem, porque o Assange teve a opção, ou aceita o dinheiro e cala-se, ou continua-se naquela perseguição da verdade que ele sempre teve. E foi o que ele fez. Expôs os e-mails, deu cabo da Hillary em todos os campos possíveis. A passo que a Anonymous não. Estamos a falar do sistema no geral. Esta é a concepção que foi criada desde o final do último século. Esta ideia de nova ordem que se queria ser implementada, quer por monopólios financeiros, quer por monopólios políticos, literais dinastias políticas, começa a sentir-se ultrapassada e começa-se a sentir cada vez mais fraca. Começa-se a sentir que, de facto, há uma oportunidade de acabar de vez com esta merda. Apesar de eu mesmo pensar que não será possível fazê-lo nos próximos anos, será possível, sim, enfraquecer esta ideia. Porque nós estamos a falar de um sistema que gera muito, tem à sua volta qualquer tipo de poder. Se eles quiserem de um momento para o outro matar-nos a todos, conseguem matar-nos a todos. Isto é um jogo que está a ser feito e nós somos peças, peões desse jogo. Só que nós não nos estamos a controlar a nós mesmos. Isto é como se fosse xadrez jogado por uma própria pessoa. O que nós temos que fazer é começar a pensar por nós mesmos e jogar-nos a nós mesmos. Para definir a 100%. Percebes? Temos que jogar contra o... E é isso. Nós estamos cada vez mais a ter essa aptidão. Não ficamos parados. Concordo 100%. E até o exemplo do Assange. Não percas a tua linha. Até o exemplo do Assange, na minha opinião, foi um bocado isso, porque ele realmente foi um catalisador do movimento dos... aquele grupo de hackers estúpidos. Anónimos. Os Anónimos. Ok, obrigado. Ele foi o catalisador um bocado da ideologia que veio por trás dos Anónimos. E depois os Anónimos foram muito rapidamente raptados pelos poderes do qual nós estamos atentos. Ou seja, quando tu vês algo que é propagado nos mídias, exatamente, foi quando o movimento foi raptado
Isso foi um hijack total de uma ideologia que ficou associada ao Julian Assange, e é exatamente aqui que tu estavas a falar, e depois lá está a colusão russa e os e-mails do DNC da Hillary Clinton. Epá, não há provas contundentes nesse tópico. Mas, olha, E ao mesmo tempo houve aqui uma articulação ou uma adaptação de uma ideologia a prol da agenda como uma forma de adaptação através dos Anonymous, despedindo-se do catalisador que foi o Julian Assange. É a armadilha do costume. mas o Assange, para mim, é um gajo que, epá, façam-lhe uma puta de uma estátua, meu. Eu nem vou por aí. Ele foi simplesmente um gajo que, tipo, devia ter um serviço e um par de ingenuidade testicular para providenciar aquele serviço que até o Obama patrocinava na altura, mas isto já aconteceu no tempo do Bush com os vídeos dos drones e dos helicópteros no Iraque a abater pessoal que ia só filmar vídeos de casamento. Acabou por ser um motivo no tempo do Obama, que até patrocinavam aquela ideologia, fazer dele um criminoso. Não, mas espera, o Obama começou por ser, aos olhos do povo, exatamente o que nós queremos. Que Claro. era um gajo que era antissistema, um gajo que era posicionado à direita e que dizia, pá, não vamos nos banqueiros, não vamos interferir. E acabou por ser uma armadilha política completa. Porque eles sabem... Mas nessa fase a gente já sabia. O Obama, quando se candidata, é contra o casamento homossexual, por exemplo. Ele era. Apesar de estar com a Michelle. Boa. que o Obama foi. Porque eles sabem... E é isto que eu faço, eu duvido. Eu falo comigo mesmo, dentro da minha própria cabecinha, e penso, epá, será que o Bolsonaro não é só um gajo que é completamente falso, por exemplo? Eu tenho um bocado de receio com o Bolsonaro. É lá posto para as pessoas pensarem, epá, é um herói, e depois ele próprio trabalha com essas pessoas, porque essas pessoas sabem o que é que o povo quer, não são burros, porque eles, para conseguirem chegar onde eles estão, têm que saber o que as pessoas querem para as enganar. Sim, isso também me preocupa um bocado. E tem uma aliança com Israel muito grande. Sim, exatamente, opá, porque é isso. Assusta-me. E para além disso, ele tem um passado que é um bocadinho. Tu não consegues ver ali uma linha de pensamento coesa ao longo dos anos, percebes? Tu tens ali opiniões que foram alterando, pá, isso preocupa-me um bocado. Mas tento-lhe dar um bocado o benefício da dúvida, até por causa dos filhos dele, que eu já gosto de umas ideias ali do Eduardo e tudo mais, mas pronto, vamos ver. O Bolsonaro, a meus olhos, enquanto não provar ao contrário, é um tipo fantástico. 5 estrelas. Sim. Epá, o Salvini, a mesma coisa. Mas o que nós conseguimos ver em torno disto, eu, quanto a Israel, não tenho problema nenhum, nem tenho opinião formada. Porque já tive, já voltei a ter e não tenho. Porque é preferível nestes casos. Porque era o que eu estava a falar com o Focalor. Isto, a solução era o comunista do Papa convocar uma cruzada 900 anos depois e entrar por ali adentro, que era a única solução. Mas já agora deixa-me só pôr este pequeno tipo, tu próprio agora disseste, e isto é um assunto um bocado interessante, tu podes considerar que tem algum tipo de influência ou não tenha nenhum tipo de influência, e podemos analisar a política a nível geopolítico de qualquer maneira, mas mesmo assim a tua reserva de estares dividido se tem alguma influência ou não para um país tão insignificante estou consciente que é diferente. Claro. Estou consciente de que o cenário político de um momento para o outro pode mudar. Aliás, eu até ver mas não achas que há aí uma influência forte? Mais forte do que a percepção pública do Estado? Mas estamos a falar de quê? De quem? De Israel. De Israel? Por exemplo, a opinião, o que eles acham em nível geopolítico. Eu vou dar a minha opinião sobre o Estado de Israel. Para mim, tenho tudo a crer. O Estado de Israel foi apenas um projeto falhado por parte dos seus fundadores.
toda a gente sabe que foi a dinastia Rothschild. E Já. foi um projeto que, a meu ver, foi abandonado e que continua no ar para ser uma guerra constante. Isto não vai sair daqui. Eu acho que eles operam bem nesse contexto. Sim, aquilo é um negócio fantástico. É Não... um negócio para É um continuar. negócio fantástico. É aquela coisa, é a morte. As certezas da vida são a morte, pagar impostos e a guerra de Israel. Aquilo não há de acabar. Não, mas aquilo tem as suas fases, mas nunca sai de lá. E o que eu vejo é que nós vamos a ver os tratados de paz, nós vamos a ver quantas vezes Israel propôs paz à Palestina. E eles, por cegueira religiosa, não quiseram. Porque podíamos estar lá estáveis. Depois também tens isso. Tens que os palestinianos não são uns anjinhos. Claro que não, mas eu estou a falar é mais no peso que tem na geopolítica mundial. Porque a Palestina é só um princípio. Exato. Isto são dois lados da mesma Porque, atenção, moeda. eu acho que muita das pessoas, mesmo que têm noção daquilo que é Israel e que não são propriamente o que chamava o Paul Nealon os filosemitas, que não são propriamente favoráveis a todas aquelas ideologias, eu não acho que sejam contra o Estado de Israel em si, porque a maioria das pessoas entende que o Estado de Israel faz sentido existir, especialmente contra a Palestina, que não é propriamente a ideia mais fantástica, nem tem propriamente o povo mais fantástico, mas Claro. o problema aqui é a maneira como Israel influencia o resto do mundo. Nós vemos aquela gaja que estava na UN, a gaja que estava na UN dos Estados Unidos, que agora saiu, a gaja queria mais saber da ICC de Israel do que propriamente dos Estados Unidos. A gaja não lutou pelos Estados Unidos uma única vez, esteve lá a ser um pau-mandado a Israel. E vamos ver o dinheiro que os Estados Unidos investem em Israel, é uma coisa doida, não se justifica. Só aos 3,2 bilhões. E é daquelas políticas do Trump que estão a ser agidas na área. E por acaso é interessante, porque eu estou a ver um ponto de viragem geopolítico em que o complexo industrial militar americano está-se a virar contra a Arábia Saudita, que depois vai parar contra o Qatar e vai parar contra a Irmandade toda da 13ª tribo que quer construir seu império, apesar do próprio Trump ter declarado a capital de Israel, Jerusalém, que é uma ofensa ao povo palestiniano, que eu só quero é que eles fiquem por lá como todos os outros. Mas eu só vejo é que há aqui um peso desmesurado em relação à influência que nunca é falado e é proibitivo de ser falado para levar na equação geopolítica mundial. Israel interessa muito, além de dar dinheiro no negócio da guerra, como sempre deu, é o que está dentro de Israel. Não são as pessoas, é o que lá está. Os tesouros, o que lá está, porque eu acredito que está lá uma coisa muito importante. Porque nós não estamos a falar de... Nós vamos traçar todas as religiões principais do mundo, todas as lojas maçónicas principais do mundo têm ponto de origem nessa região e o interesse da maçonaria era exatamente a reconstruir o Templo de Salomão. E onde é que está o Templo de Salomão? Está na consciência e vem a alquimia até que cruza com os rosacrucianos, porque aí começa aquela mistura que é um ponto de vista exclusivo a certas elites que convém compreender, mas não cair no argumento de senão cometemos o erro do costume. Um gajo tem sempre de duvidar disto tudo. E eu também até já pensei, e se isto não passa tudo? Se estes gajos até estão a fazer alguma coisa de engraçado? E vem do leste da Europa. Porque já estamos a falar numa facção que nem sequer corresponde ao Talmud que eles tão respeitam. Em termos de origens. Exato, olha, os Rothschild vieram da Áustria. Eram uns tanas que se desenvolveram e vieram da Áustria. Eram mercadores, pronto. E usaram a Alemanha também. Foram eles os responsáveis pela queda do Sacro Império Romano Germânico e eles usaram a Casa de Habsburgo. A Casa de Habsburgo era os Rothschild da altura a certo ponto. E deram cabo da Bolsa na Inglaterra em 1910 para sacar o máximo de contribuição de impostos dentro do sistema inglês perante a morte do avô na altura.
andam a brincar com isto. Não, É o dinheiro inventado. É Não, aquela coisa que pode não chamar tem valor o intrínseco usurismo. nenhum. Claro, tudo pode ser uma invenção, mas agora quem é que tem o controle dessa invenção? Porque obviamente já deu para perceber, entre nós no maior ceticismo possível, é este dinheiro. Toda a gente investe a sua vida para ter um bom ordenado, para corresponder ao sistema financeiro, para ser um bom escravo financeiro desta tecnocracia religiosa, tipo o Talmud enfiado dentro de um computador em sistema financeiro. A razão por qual o Gaddafi caiu por causa do Green Book. O Gaddafi tem uma coisa engraçada, é porque o gajo esteve perto de fazer o petrodólar cair de certa maneira, esteve perto de fazer uma espécie de aliança africana, que era a ideia dele, mas não E estava prestes a ganhar o Nobel da Paz, como o Obama, que é tão leviano que nem vale a pena dizê-lo, mas por acaso era o caso. Excepto que ele merecia, e o Obama não é? O Obama ganhou sem dar provas, foi logo tipo, bem-vindo, és mais castanho que o costume, toma um Nobel. Exato. E depois, então toma lá drones em cima dos teus cornos. Foi exatamente isso. Eu acho que há um tempo até fizeram mesmo um relatório disso. Eu acho que foi o presidente que mais bombas lançou por dia ou por minuto. Foi assim uma coisa e pronto, lá teve direito ao Nobelzinho da Paz. Foi mesmo um prémio político e não um prémio realmente por méritos. É uma tristeza. Precisamente. Yeah. Se nós temos um presidente selfie, a América, durante o tempo do Obama, teve o presidente do Nobel da hipocrisia do assassinato. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É em nome da paz. Ele tinha a cor certa para ser o ditador. E toda a gente está com saudades. Está com saudades porque lá está. Relativamente àquilo, a estes novos políticos que nós andamos aqui a falar, porque são os mídias, lá está aquele grande veículo que cria esse sentimento de nostalgia, esse sentimento de saudade, enquanto que sempre que aparece algum político que venha com as ideias erradas, nós vemos algo que é completamente inovador, chamemos-lhe assim, na política, como nunca vimos até hoje, que é todos os meios de comunicação, todos os politólogos, os opinion makers, etc., todos a criticar os mesmos grupos, as mesmas pessoas. É quase como um indicador. Pronto, mas é que os mídias estão tão em pânico, como, por exemplo, este organismo da União Europeia, este projeto, é tão egocêntrico em relação ao Juncker, que bebe o seu gin dentro daquela democracia que é uma ditadura entre eles próprios, que são tão fortes, dito por eles, que quando a Inglaterra, por exemplo, que nem sequer nunca aderiu ao sistema financeiro, torna-se um problema, porque tem aquele calcanhar daqueles embutido no corpo todo, e continuam-se a gabar. As sanções contra a Rússia dentro do mercado global não é produtivo. Há tantas coisas que este projeto europeu não leva a cena à frente, e de repente tipo, temos o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro, que eu continuo a dizer, o Bolsonaro eu não percebo, eu não estudei o homem o suficiente para ter uma opinião que eu possa dizer que esteja seguro para a dar. Mas uma coisa eu sei, eu adoro que o sistema agite ao sistema. Se eles estão preocupados, manda vir. Porque o resto a gente já sabe. É que é exatamente isso. É mesmo que às vezes um gajo esteja na dúvida do género, será que este gajo é bom, será que não é? Quando tudo o que é meio de comunicação, tudo o que é o opinion maker começa a desancar no gajo e a falar mal dele e a dizer que ele é fascista, que ele é isto, que ele é aquilo, eles parece que nem veem que é isso que os leva a ter ainda mais apoio, porque as pessoas já não andam aqui a dormir e já perceberam que esse tipo de pessoas é que quando estão assim a agitar tanto a máquina é porque são gente boa, porque toda a gente vê o Trump, fizeram a mesma coisa, o Trump vai fazer uma ditadura, vai ser um fascista, vai ser isto, vai ser aquilo, chegou ao poder, está a fazer um mandato fantástico, toda a gente está a gostar de trabalho dele. Podemos discordar da política mas tu tens que ser honesto para ti próprio.
Exato, para só que reconhecer isso. Só que a maior parte das tenho essa pessoas. dificuldade. Estas pessoas já não. Esta coisa dos mídias veio muito destruir a capacidade das pessoas de terem discernimento e de criarem opiniões por si mesmo e começou a moldar cabeças ao ponto das pessoas agora pá, terem aquela coisa da dissonância cognitiva e quando vem um Trump, um Espetacular. Salvini a fazer Palmas algo para bom, ti. quando vem um Trump ou um Salvini a fazer algo bom, parece que pá, tentam arranjar mil e um argumentos para dizer que aquilo na verdade está mal, ou então que pá, preferem esconder-se quase. Engasguei-me com uma uva. Epá, Bom, enquanto o Simpson recuperava, fui escutar a conversa noutra mesa, onde o X, a Carolina e o Mindinho, também conhecido como Aranar, discutiam sobre um outro importante país do Médio Oriente. Ora, vamos lá ver. Turquia na Europa. Então digam-me lá qual é a vossa opinião. Não. A minha opinião é não. Vá, agora diga o vosso. A minha também. Mas deixa justificar a opinião. Pronto, podem justificar. Não, pronto. Mas espera aí, já agora deixa-me justificar a minha também. Eu digo não Sim, porque já o justifica. Drácula não queria ele chegar, portanto... Eu estou do lado do Drácula. Não, assim, na minha opinião, é um não no sentido em que se todos os países têm de respeitar um X de regras, eu não sei ao certo quantas, um X de regras, tanto a nível económico como a nível social e a nível político, para estarem dentro da União Europeia. Se um país não respeita dentro dessas normas, se um país acaba por não respeitar um X de regras, eu dou um exemplo muito simples, a nível social e político, terem pena de Pena de morte, morte. para mim vai contra tudo o que a União Europeia defende. Não merece a pena estarmos aqui a falar se a União Europeia defende bem ou mal, isso é o debate, acho eu, para outro dia. Mas se são aquelas as regras, se a nível social e político eles não estão no contexto dessas regras, acho que não devem entrar. A nível económico, eu não tenho a certeza do que vou dizer, posso estar a cometer um grande erro, se tiver, corrijam. Eu acho que eles também não têm os índices económicos necessários, mas isso eu não tenho a certeza. Eles têm a 18ª maior economia mundial. E são os Ok, bem, mas Prepara. Sabes qual Mas é o eu problema? O homem lhes dá. Posso falar? Que eu estive a Diz. estudar mais ou menos isso. pode sim, senhora. Eles são o segundo maior país da Europa. Em termos populacionais. Espera, Turquia é a Europa. Em termos... Médio Oriente. Tipo, é zero... É 10%. Mas é o quê? A primeira é a Rússia? É 10% europeia. Não. Em termos populacionais, é a Alemanha. Não, é a Rússia. Se 83%. consideras a Turquia a Europa, também tens de considerar a Rússia a Europa. Eu não considero Aqui, mas eu considerar a Rússia. E a Rússia eu considero tipo metade, tipo, o que está dentro da Europa é na Europa, o que está fora é fora. Não. A Rússia não está na União Europeia. Não, mas ele está a falar da Europa no geral. Não, da sim, União não, mas eu não estou a dizer isso. Eu estou, pronto. Se calhar eu não disse União Europeia. Eu estou a dizer, é o segundo, se ela entrar, será o segundo país com mais voz ok. da União Europeia. Isso Um é dos demasiado problemas é perigoso. esse. Isso Um dos é problemas é demasiado esse. perigoso. Primeiro a Alemanha, que tem 83 motivo. milhões, e ela tem 80 milhões, 81 milhões. Mais um motivo para ficarem fora. Pronto. Deixa-me só acabar a minha humilde opinião. A Turquia não tem um Estado de Direito, isto não tem um Estado laico, tem normas que vão contra os tratados da União Europeia, mas mesmo assim elas querem unir-se a esta causa. Elas têm uma coisa ótima, que elas estão ao pé do Médio Oriente e elas têm fortes relações com o Médio Oriente. E em termos de petróleo e gás natural, há uma grande crise de gás natural cá na Europa, e seria muito benéfico para a economia europeia. E é por isso que há esta dúvida, e que vai deixar de ser dúvida, porque eles vão entrar, quer vocês queiram, quer vocês não, eles vão entrar. Isso é aquela bela história que veio agora, que é o que é que será mais. Até que ponto é que o facto de eles terem. É petróleo, não? É o quê? Energia. É petróleo e gás natural. Natural. Pronto, até que ponto é que eles terem petróleo e gás natural? Até porque está-se a ver que são
duas energias que daqui a uns tempos acredito que desvalorizam. Sim, mas por enquanto não, Até que, não nos sim, valoriza. por enquanto não, até saber isto daqui a um tempo. Sim. Ainda vai há algum tempo. Até que ponto é que eles serem o segundo país com maior representatividade, é verdade que se todos os outros estiverem de acordo, a opinião deles acaba por não valer assim tanto. Mas até que ponto é que isso não se torna perigoso, tendo em conta que eles têm leis sociais e uma forma política bastante diferente de todos os outros países da Europa. Até que ponto é que isso não iria trazer instabilidade à União Europeia? Eu queria pegar um bocadinho no que vocês todos disseram e relembrar que na Europa temos três bases do que nós consideramos a cultura, a sociedade e civilização europeia. Cultura judaico-cristã, a grega, que é relacionado com a filosofia, o antropocentrismo e essas coisas, e a romana, que é relacionada com o direito. Pronto. E quero que pensem em quantas destas é que a Turquia se encaixa, não é? É verdade que a filosofia nasceu na atual Turquia, na Grécia Antiga, e tal, nas costas da Ásia Menor e tal, mas de resto, cultura judaico-cristã, direito muito menos, mas a verdade é que a Turquia está a ser um tampão para a Europa, está ali a acumular mesmo muitos refugiados e está ali a acumular e isso interessa à Europa. Estão a perceber? Sim. Aliás, a Turquia seria boa para fazer campos de refugiados, porque como tem a mesma religião, não iria causar problemas, porque é um grande problema que nós vamos ter, e mais tarde ou mais cedo isto vai dar para o torto. Eu não vou falar de mais. Mas a Turquia tem uma economia forte. Mas agora a economia deles está aqui a descambar, está aqui a ter uns desequilíbrios. Sim. Mas, ui. Isso era só, não. Deixa-me só Mas dizer isto. Não, eu só ia mesmo dizer que isso dos refugiados é assim, acho que está na hora da Europa também não se considerar a meizinha do mundo e aceitar tudo o que vem. Acho que também está na altura de medir um bocado e pôr os europeus à frente, tal como fizeram anos atrás, não sei, mas querem tanto tipo beneficiar os outros por coisas que eles acham que fizemos mal no passado que vão acabar por prejudicar, que nós sabemos, né? Pronto, era só isso. sim, ok, eu entendo. Mas em termos económicos, a Turquia, devido às suas grandes relações com o Médio Oriente, aumentaria muito o poder económico da Europa. E é isto que eu vejo. Em termos de direito, aí já é mais complicado, né? Porque nem sequer são um Estado laico e teriam de mudar muitas coisas e ia haver grandes guerras civis na Turquia devido a isto. Né? Porque vais dizer à população, agora acabou a religião como direito e agora vamos fazer uma Constituição democrática. Percebes? Democrática. Posso fazer? Tá bem, tá. Lá Posso está. só Mas fazer uma pergunta? para entrar na União Europeia era preciso isto. Sim. E em Posso só curto prazo ok. é horrível. Não acabou Em de- médio prazo continua horrível. Em longo prazo, se calhar, vai ser uma mais-valia se a Europa continuar. Se a Europa não, se a União Europeia continuar como está. Podes fazer a pergunta. Eu ia fazer uma pergunta. Podem responder todos, não tem problema. É para eu, foi eu que falei disto. Não sei o que é que achas mais importante ou não. Se tens alguma coisa que achas mais importante ou não. Mas consideras que é mais importante teres um país na União Europeia que pode ser muito bom a nível económico, mas depois pode trazer muitas dificuldades na própria Europa e muita instabilidade na própria União Europeia a nível de tudo o resto que vai surgir. É que não se esqueças que é um ponto mau contra dois, é um ponto bom, que é a economia, que é importante, ninguém diz não, contra dois pontos muito maus, que é o facto do direito deles próprios e o facto da política deles próprios, que não são um Estado nada democrático nem nada disso. Até que ponto em que as próprias confusões que iam haver na Turquia não iam afetar a União Europeia e não iam criar instabilidade na Europa. Até que ponto é que compensa esse risco, porque é um risco. Sim, eu estou a compreender, claro, é esse o ponto. Até que ponto compensa? Pá, aí será um estudo feito pela União Europeia, pelos responsáveis, e que verão o que é melhor e o que é pior.
Aí eu não tenho. Aí eu posso dizer A, posso dizer B, mas isto tem a ver com o que eles acham melhor, com o que eles acham pior. Porque até podemos estar aqui a fazer um bicho de sete cabeças e até. Pronto. Até não haver nenhum Sim, é problema. tudo. São tudo suposições, se bem que essa suposição Lá é um está. bocadinho bonitinha demais. Sim, claro, mas até pode não. A Turquia, mesmo se ela é do Médio Oriente, ela tem a cultura islâmica e pronto, mas nem são dos povos piores que andam por aí. Bem, Percebes? Sim, concordo. Pronto, é isso. eu gostava de salientar que, quer queiram, quer não, a longo prazo, um dos objetivos da União Europeia é formar um país, já está quase oficializado, não é? E a Turquia pertencer a país União Europeia, não sei se isso seria assim tão boa ideia, pelos motivos que estava a falar. Que Sabe o que é que essa a União Europeia me faz lembrar? Posso estar a cometer um grande erro, mas faz-me lembrar demasiado a União Soviética, em que há várias repúblicas e depois há um órgão superior que manda em tudo. Cuf, Alemanha. Então, mas Não, mas é ao é contrário. Neste caso, a Alemanha é boa que está a governar os fracos, não é? No caso, a Rússia tinha umas políticas más. esse o plano. Mas a Alemanha faz bem em governar-nos porque a Alemanha é um bom país a governar. A Rússia era um mau país a governar. Eu vou dar aqui uma opinião um bocadinho polémica. Eu sou contra a União Europeia, portanto, a partir daí tudo o que eu vou dizer Nada polémico. acaba por ficar Eu um bocadinho... vou dar uma opinião polémica. Já lavaste a cozinha? Já lavei. Viram, mulheres? É assim que mulher tem de ser tratada. Logo, E tem eu vou-te de agir comer, como já está tudo lavado. E tem de agir... A mulher só tem 2 lugares: a cozinha e o quarto. Eu não digo que tu mandas a assediar neste podcast. Eu digo que ninguém acredita em mim. Acho que vou fazer Eu caso. não estou a cometer nenhum tipo de assédio. Tu disseste assim, eu vou-te comer, tem que estar tudo lavado. Não, depois de comer tem de estar tudo lavado. Mas não foi isso que eu percebia. Tu Ok, queres, então tu queres outras coisas, tua badalhoca. Estas gajas de hoje em dia, no meu tempo isto não era assim. Andavam de burca. sou Não, pior que os homens. Temos que trazer a Turquia então para a Europa, pá. Claro. Está na altura. Fogo. Podemos ter 7. Já viste o que é ter 7 mulheres a trabalhar para ti? Fogo. Sonho. Querem ouvir uma piada que um bocado assim, humor negro? Por favor. Vocês sabem o filme do ET? Dá só para teres de cortar isto. Não corto nada. Diz, O filme do ET. Sabem o filme do ET? Sei. Qual é a diferença entre um ET e um refugiado? Entre o ET e o refugiado. O ET quer voltar para casa. O ET quer aprender a nossa língua e quer se integrar na nossa sociedade. O ET quer voltar para casa. Sim, quer voltar para casa. Era isso. Um ET quer governar-nos. Aliás, isto vai descambar. É melhor eu não dizer isto. Peraí, vamos falar sobre o André Ventura e depois... Então, mas antes de falarmos de outra aventura, vocês acham que os extraterrestres já estão cá? São os homossexuais, querem acabar com a nossa sociedade. Eu tenho a certeza que tu és um extraterrestre, ok? Eu concordo com o Iron Arm, são os homossexuais, sim. Querem acabar com a nossa sociedade, eles. Exato. Olha, De uma maneira discreta. Faz sentido. Não, os extraterrestres são evoluídos e percebem de biologia. Vocês estão a ser muito maus. Eu conheço um rapaz que é tipo bué coisinho e ele é homossexual. Não casem com os homossexuais, ok? Mas Eu pensando sempre bem, pensei que os extraterrestres fossem aqueles estudantes de história. não, mas Só para pensem bem. aprender a nossa sociedade. Mas pensem bem, faz sentido. A sonda anal tem que ser os gays. É a única explicação. Isso foi muito bom. O que eu estava a dizer é que eu sou muito cética, portanto, agora a falar a sério,
estou a puxar para a seriedade da conversa, disseram-me que eu tinha de fazer isto. Eu sou muito cética e eu não acredito nessas coisas. Sorry. ETs? Não acreditas? Ah, ok. Nem eu. Eu sou demasiado cética. Eu não acredito em ETs. Eu acredito em forças interdimensionais que nos estão a governar neste negócio. Não acredito. Eu acredito em Deus. se calhar. Pois, acreditando em Deus, a gente acredita em forças Sim, interdimensionais. Mas... Ele é Sim, extraterrestre, mas é não é? diferente. Ele criou o mundo, é extra da Terra. Opá, sério. Tecnicamente é. Não, mas vamos lá falar do André Ventura. Nosso. E o seu novo partido. Exato. Chega. O Chega. Chega! É uma piada. Não há muita coisa para dizer sobre isso, né? Ele viu que a Itália conseguiu esse tipo de regime, o Brasil conseguiu esse tipo de regime, mais ou menos, né? Ainda não conseguiu, mas pronto. Pois. Estados Unidos. Os Estados Unidos. Marine Le Pen ainda tenta, não é? Pois. A Inglaterra também, de uma maneira diferente, obviamente, O Brexit, já. mas conseguiu implantar novamente o conservadorismo. E pronto, e ele, a partir daí, está a tentar ter uma sociedade, está a tentar ganhar votos através do populismo de uma sociedade que tem medo de refugiados. E com razão. Acreditas nele? Ou não? Que ele está a ser honesto, quero dizer? Ou não? Epá, não, ele está a causar intrigas, percebes? Exato. É a minha opinião. Ele é- Na minha opinião, partidos como há um erro dele fazer isto. Deixa eu só dizer isto. Ele é professor de Direito. Ele tem alunos e tem estudantes. Ele estar a dizer isto pode ter algum aluno gay e que... Pá, percebes? E é um bocado mau ouvir do teu professor essas merdas, né? Está a dizer que vai castrar e tal, por seres gay. Yeah, estás a Vai ver? castrar gays, não é? ele não falou que estraguei, atenção, ele não falou disso. Ele falou de castração química dos Castração química de gays, não é? Pedófilos. Mesma coisa. Mais de metade das coisas que ele está a dizer, ele não vai cumprir. E Claro que não. Vai ter para aí 1%, ou nem isso. ele vai Na formar minha- partido sequer. Ele vai formar partido sequer. Na Vai. minha opinião, Ele já tentou isso em Lourdes Não de correu uma muito forma bem. mais suave. O problema é que ser polémico aqui só não chega. Na minha opinião, o aparecimento de partidos como o Chega, a Aliança e o Iniciativa Liberal, nem tanto, mas o PNR e essas extrema, direita, vem como uma resposta à extrema esquerda, porque uma sociedade precisa de equilíbrio. É isso que eu queria dizer sobre o conservadorismo e o liberalismo social. Nós queremos tanto partidos conservadores, mas os partidos liberais, e não estou a dizer os liberais de esquerda, mas os partidos liberais não te dizem que tu tens de ser liberal. Dizem que tu tens de aceitar o outro, certo? Mas não te dizem que tu tens de ser liberal. Por isso eu acho que se tu queres ser conservador, tu podes ser conservador. Tipo, não tens qualquer problema de ser conservador, de levar a vida como tu queres. Claro que as pessoas abusam um bocado e começam a pintar o cabelo, começam a fazer aquelas manifestações, pronto. Mas isso é o abuso. Mas em termos de uma sociedade sem esses determinados abusos, as pessoas podem ser liberais, as mulheres podem trabalhar. E é possível uma sociedade sem esses abusos? Epá, né, as pessoas é que fazem esses abusos, né? A política é que faz esses abusos para ter votos. Epá, Mas esses abusos são inevitáveis. Se não houvesse esses abusos, o comunismo funcionava, não é? Se não houvesse pessoas que se aproveitavam, não é? Que frase tão... Como é que eu posso explicar? Calma. Que Como é que o frase tão comunismo arriscada funcionava de tu dizer? se as pessoas não andassem a pintar os cabelos? Tipo, não tem nada a ver com isso. O abuso. Se a pessoa realmente trabalhasse como trabalharia num regime capitalista e se esforçasse realmente... Não, isso não é bem assim. Funcionava. Só que o problema são esses abusos. Tu não vais trabalhar para algo indo tocar o teu ponto, tu não vais trabalhar para algo que não te beneficie.
Aí está. É um Eu vou-te abuso. explicar uma Estás a coisa. ser explorado. Tu estás a Eu ser vou-te explicar explorado. uma coisa. Não por alguém e não para te dar valor para ti, mas sim para o Estado, simplesmente. Deixa-me falar com ele. O Estado somos todos nós, não é? Claro. Muito bonito de se dizer. Depois Muito arriscado. bonito de se dizer. Vamos Muito dar arriscado. as mãos e vamos começar a dar linguagens uns aos outros. Sim, é o meu sonho. Deixa estar a dispensa. Então pronto, é a mesma coisa. O Estado também dispensa, toda a gente está-se a cagar. O Estado é política, não tem nada a ver, somos todos nós. Epá, se fôssemos todos nós, toda a gente andava com um sorriso na puta da cara. É isso que eu estou a dizer. Eu vou-te explicar. O comunismo não funciona a partir do momento em que tu, como profissão reles, ganhas o mesmo de outro como profissão nobre. Percebes? E a partir do momento que, mesmo que imagina, estavas num Estado comunista e toda a gente ganhava 5.000 euros. Tu ias estudar, ias gastar o teu dinheiro para te formares quando tu podias ir para uma caixa de supermercado e ganhar 5.000 euros. Lá está, é o tal abuso que estou a falar. Pessoas que não vão estudar porque podem estar numa caixa de supermercado. Mas Se não isso houvesse é esse lei. abuso, Não, tipo, isso é, Não, isso isso não é é um a abuso. base. Pois, mas Isso é- posso só Por exemplo, explicar? o comunismo não explicar? tem. Podes. O que eu ia dizer é, tu não vais gastar anos de universidade que podes estar a ganhar dinheiro, tu não vais gastar dinheiro a tirar um curso que podes não estar a gastar esse dinheiro, quando no final vais receber o mesmo que alguém que não fez nada disso. Então para que é que tu andaste a estudar? Para que é que tu andaste a ganhar anos que podias estar a ganhar dinheiro? quer dizer, no comunismo tu ganhavas o dinheiro na mesma na universidade, não é? Queria estar nas putas. Não, tinha-se de pagar na mesma. Como é Não, que não é eles pagavam? supostamente não há assim dinheiro. O Estado apoia toda a gente. É essas as ideias. Agora, postas em práticas é Não diferente. dá, tipo, não. Claro que O não dá, porque há comunismo- esses abusos. Não. O comunismo não funciona por isto. O comunismo foi criado para proteger operários. Não foi criado para proteger mais ninguém. O comunismo foi criado para fazer uma sociedade para proteger uma sociedade industrial. Não é uma sociedade em que tens um setor terciário que Industrial comanda ou a agrícola? sociedade. Ou agrícola. Até agrícola não pode não funcionar. Não, mas o comunismo era mais por aí do que Uhum. propriamente. Pronto. Exceto quando deixaram os agricultores todos morrer à fome, não é? Na Olha. Ucrânia, não é? Tipo, O meu baby Benin fez num isso. sistema fidelista acontecia a mesma coisa. Tipo, a terra era do senhorio, né? Nunca decorreu nas mesmas proporções. De certeza. Claro, ok. Posso só dizer Quer uma dizer, cena? Acho, Mas tu queres comparar o nobre de terceira à grande URSS? Eu ia falar do RSS agora, mas podem falar, vocês já o falam grande o que eu ia dizer. Stalin. Vamos falar Eu do já Stalin. falo, não, eu já falo o que eu ia dizer, fala tu. Esta conversa está linda. Continuando. Está linda, eu estou linda. Vá, agora, a sério, o que eu ia dizer é que isso da Terra, que tu estás a dizer, tem um fundo de razão e um fundo de não razão. Não, tem mesmo fundo de terra. E se calhar Não, encontras é. petróleo. Faz sério. Isto foi que vocês agora, com essa conversa toda, fizeram-me lembrar uma frase que um dia me disseram, que é muito verdade, que é És toda boa. Hã? só acabar, põe ordem no teu podcast, se faz favor. Eu não sei, estamos ainda a falar de André Ventura, eu já me perdi. Não, estamos a falar do comunismo. Ok, o comunismo. Estavam fora da terra, não era? Sim, Da terra e não sei o quê. Terra para quem trabalha, não é? foi assim. O que eu ia dizer é, se tu vires, eles acabaram, durante o comunismo, acabaram por ser piores do que durante o sistema feudal, no sentido em que tu, se for preciso, ficavas com menos, tipo, como é que eu te posso explicar? Tu produzias um X e, consoante o que tu produzias, tu sabias que aquele bocado era para ti. Por exemplo, eles diziam-te 50%, e estou a ser muito amiga, 50% da tua produção é para ti, 50% é para o Estado. Estou a ser muito amiga no que eu estou a dizer, porque não era assim. Isso. Pois. Os valores eram bem diferentes. Era para aí 20% para ti e 80% para o Estado.
em que o Estado depois pode vender os produtos e pode dar ao exército. Portanto, tu estás a sustentar o Estado. Ou seja, depois, o que os camponeses faziam? Produziam menos. E quanto menos produzisses, menos tu tinhas para ti, porque o Estado tinha de sempre ficar com a mesma quantidade. No sistema feudal, acabou por não acontecer isso, no sentido em que tu produzias, mas o resto, se tu tipo, produzisses, tu tinhas de produzir para o teu senhor, mas se produzisses mais que isso, tu podias ficar com aquele bocado a mais que tu produzisses, estás a perceber? E eu acho que é essa Sim, a grande mas, diferença. E o que eu ia dizer sim, da frase... Não, o que eu estou. Espera, tu percebeste-me mal. Eu estou a dizer é que e não me deixaram terminar, é que o senhor dava-te uma parte da terra, né? Para tu trabalhares e não sei o quê. Uhum. E tu davas um X ao senhor, né? E o resto seria o teu ordenado. E é basicamente isto. Só que a diferença é que tu, no sistema feudal, tu podias produzir numa semana 500 batatas só para ti e noutra semana 200, lá tu ficas com 100 por semana, entendes? E se produzires mais, tens de dar ao senhor, Sim. ao grande senhor. Sim, eu sei isso. Eu vou sempre gostar desta frase e acho que é uma frase que vai ficar para sempre na minha cabeça quando um dia me disseram que foi alguém que não gostava do comunismo nem gostava do capitalismo. E o que me disseram foi: não gosto do comunismo porque o homem é explorado pelo Estado e não gosto do capitalismo porque basicamente um homem acaba por explorar o outro. Porém, no capitalismo tu ainda tens a capacidade de tu próprio formares um negócio. Durante o comunismo nem isso tens. Tipo, tudo é do Estado. É um bocado Sim, melhor. claro. Tudo E, está, galho. e o facto do comunismo falhar está à vista quando os próprios comunistas, para salvarem uma economia de um país, precisam de fazer medidas capitalistas. Eu nunca me vou esquecer da Genebra. Podem voltar a falar. A culpa da Venezuela é assim por causa do capitalismo. Se não Bem. fosse aquelas medidas capitalistas, a Venezuela estava muito bem. Claro. Claramente. Mas Vou virar comunista. ou do pernil também, se o pernil do lado tivesse chegado a tempo, não haveria fome. Então, e isto era sobre o liberalismo e conservadorismo. E eis que a conversa fugiu para o comunismo, que não é nenhum desses. Yeah. Pronto. Não, mas eu digo que eu apoio uma sociedade liberal a ponto de vista que qualquer pessoa pode escolher a vida que quer. E acho que muitas pessoas querem ser conservadoras e muitas pessoas nem são conservadoras ou não levam conservadorismo, levam algumas partes. Mas isso toda a gente leva. Porque mesmo uma pessoa liberal é por sua vez também conservadora em alguns aspectos. Não é Sim, 100% liberal, nem ninguém é 100% conservador. Eu acho que não é possível ser 100% conservador. Aliás, eu hoje em dia já não posso bater na minha namorada porque é crime. Tipo, olha que caralhos. Muito bem. Eu nunca bati, está bem? Acho que vai Eu ficar acho que vou dizer registado. eu acho que vou dizer à tua namorada para além de mostrar todas as gajas a quem tu andas a atirar e tudo aquilo que andas a fazer, acho que vou dizer para ela finalmente tipo, mostrar. Eu não mando a tirar a ninguém, olha. Vamos lá ter calma nisso que tipo, eu não mando a tirar a ninguém. Olha que caralho. Folclore, tens aí o podcast da semana passada, não tens? Porquê? Onde é que E eu eu me também atirei tenho, alguém? também tenho assim uns tweets engraçados para nós mostrarmos à namorada. É? Olá. Estou a brincar. Atiraste Qualquer a dia quem? acham que eu tenho uma relação com ele, é mentira, ok? Mas ela atirou-se a quem no podcast passado? Atirou-se ao Nunes? Foi isso que aconteceu? Tiraste ao Miguel, Foi. Alex? Não, eu não. Foi. Andou-se a tirar ao Miguel. Virou gay. Só se for. Tipo, eu não me atirei a ninguém. Aliás, vocês têm que perceber uma coisa. Estou a brincar. Acalma-te, ok? Tipo, Brincadeira. está bem, mas Espera aí, mas o André Ventura já está tudo dito e que mal falámos sobre o homem. Eu queria malhar epá, mais olha, nele. eu vou dizer uma cena. Sobre o senhor. O senhor é do Benfica. O senhor foi Pronto, acusado de crimes. tu não gostas dele por ele ser do Benfica. Ele até podia dizer: ai, tenho aqui a Claramente. fórmula secreta para toda a gente viver bem e não sei quem, não sei o que mais. E tu, não, não, está, não ele é do Benfica. Ele é do Benfica. Yeah. Pronto. Então, Eu tenho uma lista de coisas contra a aventura.
para além de ser lampião, não era isso que vinha ao caso agora, teve o suspeito de processo de corrupção. Sim. Ou seja, perde um bocadinho a credibilidade, sejamos sinceros, não é? Não sei como é que ficou o caso depois, porque enfim é o Benfica e no Benfica safam-se sempre. O Porto também. Mas o Porto também. Bem, é verdade. O Sporting é que Tem tem que começar coisas. a acompanhar. Epá, acho que temos que começar a ter corrupção a sério. Vex, não queres ir para lá? Ok, Eu não agora preciso de corrupção. Não, que ideia. Agora a sério. Bastava o Furacão levar o Quer dizer, para o Porto. Sporting ganhar, nem com corrupção. Coitados. É verdade, é verdade. Então, mas pronto, é isso. Ele é para ele estar envolvido num caso de corrupção, não é? O Tira Sr. Ventura. credibilidade. Tipo, Pois, perdeu acaba por tirar credibilidade, isso- mas nem era propriamente isso. mas Não era propriamente isso. Desculpem, senhores que vão ouvir isto, mas deve ser assim. ela tipo- Benfica e pronto. Não é nada disso, opá, deixa-me acabar o meu raciocínio. É pior que as crianças. O senhor tem coisas tão maradas que ele não vai fazer nada do que está a dizer ali. E eu não sei se há coisas que não são contra a Constituição Portuguesa. Eu não sei, não tenho a certeza, mas eu acho que sim. Castração química. A pena de morte é. Pena de morte, castração química, acho que também deve Castração. ser. Castração homossexuais. Prisão perpétua. Prisão perpétua também é contra a Constituição. Ou seja, eu iria fazer o quê? Uma Constituição nova para poder pôr isso em prática. Se calhar essa é a A ideia. castração química é assim. Não estou Nós a não temos apoiar. muitas penas acessórias. Eu não sei se isso podia ir para uma pena acessória. Mas depois também tem a ver com a dignidade da pessoa humana. E isso tinha de ser provado em Parlamento. Isso era muito complicado. Daí eu ser contra tanto castração química como Sim. penas perpétuas. Já todos violámos, né? Hã? Já todos fomos ao buraco errado. Já todos Grande vamos ao cena, buraco Ronaldo. errado? Não, espera aí, não. Eu não fui, mas já agora, Carolina, não gostas do Ventura por causa de ele ser corrupto e que mais? Eu já me perdi. Esta conversa está muito estranha. Verdade. Tipo, o Ventura é demasiado populista e diz coisas sem sentido para um advogado e é uma vergonha o advogado dizer aquilo que ele diz. Uma coisa é uma pessoa tira relações internacionais, história, estudos europeus, McDonald's, pá, ainda compreendo. Agora uma pessoa que tirou direito é um bocado. Há alguma coisa contra? Foi uma alfinetada. mas Ok. Foi para outra pessoa. Mas, ok. Então, e qual é que é o outro tema? Equidade versus eficiência. Pronto. Ninguém acredita no Sr. Ventura. É essa a conclusão que eu vou tirar daqui. Eficiência versus equidade. Ora bem, o que é que vocês querem falar sobre isso? A segunda parte acaba aqui, mas a conversa ainda não terminou. Estejam cá daqui uns dias onde teremos explosões, zombies, um T-Rex à solta e... bom, na realidade vai ser só uma conversa normal. Mas não percam! Oi, véi!